Você aí do outro lado, já pensou em algum momento da sua vida se tivesse feito uma escolha errada no momento decisivo? Já pensou que poderia ter sido um futuro diferente se tivesse respondido alguma outra coisa? Agora pensa, isso poderia ter acontecido com a gente. O Brasil quase entrou do lado errado da guerra. Mas terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. Olá, sou Christian Pacheco, bem-vindo a todos. Sou estudante de licenciatura em História e a gente vai estar fazendo alguns vídeos explicando. Meu assunto vai ser uma coisa bem legal que talvez muitas pessoas gostem, que seria o quê? Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu vou dar uma olhada para cima porque eu tenho minha cola ali que eu não consigo guardar tudo na cabeça, mas vamos fazer assim. Então, vamos começar o quê? Brasil na Segunda Guerra Mundial. Antes de começar falando sobre a guerra em si e a participação do Brasil, a nossa querida FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que muitas pessoas até não conhecem, eu espero estar passando informações sobre os nossos queridos combatentes, né, que poucas pessoas sabem, né, deles, e trazendo algumas informações legais que possam aumentar o nosso conhecimento sobre esses fatos. Então tá, vamos começar antes da guerra, antes de 1939, que é quando ela começa, 1º de setembro, e vamos voltar a um ano anterior, mais ou menos ali 1938. 38 por quê? Esse é um ano, como muitos sabem, já tem muitos ex-combatentes, ex-veteranos que assumiram o poder. Temos Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, então temos várias pessoas e outros também, como também temos na Argentina, Perón na Argentina, temos o Vargas aqui no Brasil, né? Temos também Franco na Espanha, Salazar em Portugal e não podemos esquecer de Stalin na Rússia, na União Soviética. O que acontece? O Brasil, neste momento da história, em 1938, ele estava numa campanha de se evoluir industrialmente. Isso é o que? A siderurgia brasileira não existia. Ela iria nascer durante a guerra com a ajuda do que seria naquele momento, antes de começar a guerra, seria da Alemanha. A Alemanha iria ajudar o Brasil, porque tantos já tinham acordos diplomáticos, acordos comerciais, tanto a própria Alemanha quanto empresas alemãs em fazer o patrocínio, do caso seria a siderurgia do Brasil. Uma das empresas que foi bastante comentada é a Krupp. Krupp, naquele tempo de 1938, era o quê? Uma empresa que fabricava materiais bélicos, principalmente canhões e artilharias de vários calibres para vários países, principalmente para a Alemanha naquele tempo. Hitler já estava no seu processo de fazer os seus equipamentos para a guerra futura, que iria acontecer dentro de mais ou menos um ano, e depois ia seguir por mais outros 6 anos, e no qual eles queriam patrocinar. Iam patrocinar essa siderurgia brasileira. O que aconteceu? Uma pessoa que estava no governo e era diretamente envolvida com isso foi visitar a Alemanha e se surpreendeu com o avanço tecnológico que a Alemanha tinha naquele momento. Principalmente porque aí entramos numa questão da própria Alemanha. Quando Hitler assumiu, ele pegou e já tinha sua ideia de revanchismo contra os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. E com isso colocou dezenas de milhares de trabalhadores que estavam desempregados naquele momento na Alemanha e deu um emprego a eles, um trabalho no qual seria favorável aos interesses da Alemanha nazista, principalmente de Hitler, no qual eles iam desenvolver o que a Alemanha precisava para ser o futuro do combate que a Alemanha ia ter na Segunda Guerra Mundial. Então, uma pessoa chamada Coronel Macedo Soares, ele foi, visitou a Alemanha, se impressionou pelo desenvolvimento industrial dela naquele momento e falou muito bem para Getúlio Vargas sobre como a Alemanha estava desenvolvendo, o que aumentou ainda mais a questão do comércio e da industrialização, da siderurgia, que viria a ser
um acordo comercial com a Alemanha, com essa empresa Krupp. E aí eu vou dar uma adenda assim, essa empresa Krupp, a gente conhece, talvez conheça ela, muito por ThyssenKrupp, que faz elevadores. É a mesma empresa, parece que é a mesma empresa ali e só trocou de ramo. E como eu comecei, como a gente falou, e o nome desse vídeo é Quase do Lado Errado da História, exatamente. Faltou muito pouco para o Brasil se aliar, não com os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e outros países, e sim dos países do eixo, Alemanha e Itália. Porque quando começou a guerra em 1939, todo mundo esperava o quê? Os países vão se afastar daquele modo que nem a Alemanha estava sendo. O que aconteceu? O Brasil continuou e ainda se aproximou da Alemanha por acordos comerciais e políticos. Isso fez um monte de coisa acontecer. Muitas ideias nasceram e muitas pessoas achavam que o Brasil iria se aliar com os países do eixo. Mas não foi bem assim. Voltando ali, com o início da guerra, muitos queriam se aliar, muitas pessoas do governo, do Getúlio mesmo, queriam que se aliasse contra os aliados, contra a Inglaterra, contra a França. E uma dessas pessoas era Pedro Aurélio de Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Eles queriam que o Brasil se aliasse junto com a Alemanha o mais breve possível. Só que isso não ocorreu. Mas houve muita ideia de que fizesse uma aliança com eles. E aí a gente volta ali. Nosso querido vizinho, a Argentina, Perón já tinha se aliado ao Estado alemão, ao Estado nazista. Então era uma preocupação para outros países. Mesmo com todo esse movimento já tentando fazer a introdução do Brasil ao lado dos alemães e dos países do eixo na Segunda Guerra Mundial, o Brasil se manteve sua neutralidade. Mas é aquela coisa, neutralidade, mas pendendo para alguns lados, certas horas, dependendo de como eles queriam que fosse feito isso. Né? Quando a Alemanha invadiu em 1940 a França, Getúlio Vargas fez um discurso bastante apoiativo, que podemos dizer assim, apoiando os países do eixo. Isso aí levantou várias suspeitas, achando que o Brasil já ia declarar guerra à Inglaterra logo na sequência. O que não aconteceu. O que muitos pesquisadores chamam, que deu para ser visto, que o Brasil e Getúlio Vargas tinham o que chamavam de neutralidade interesseira. Ajudavam num lado, favorecia do outro, não entrava em conflitos com os aliados, não entrava em conflitos com os países do eixo e mantinha relações diplomáticas com ambos os lados. O que fosse favorável e o que fosse melhor seria a vontade do Brasil. E isso não demorou muito para ser mudado. Em janeiro de 1942, houve uma reunião com vários representantes de países daqui da América, tanto da América Central quanto da América do Sul e do Norte, referente a questões com o apoio aos países do eixo. E teve uma pessoa que todo mundo talvez conheça, ou pelo menos conhece principalmente a rua, é Oswaldo Aranha. Ele fez um discurso bastante forte, dizendo para que não houvesse mais nenhum apoio, tanto político, social ou militar, contra os países do eixo. Que todos os países dessa reunião, que seriam dos chanceleres das Américas, cortariam vínculos com esses países do eixo. E logo depois foi grande favorável, porque neste momento os Estados Unidos já tinham entrado na guerra depois de um ataque dos japoneses em Pearl Harbor no início de dezembro. E assim, tanto a Alemanha quanto outros países do eixo já tinham feito a sua própria declaração de guerra contra os Estados Unidos. Bom, o Brasil efetivamente entraria na guerra em agosto de 1942. Vários navios seus terem sido torpedeados por submarinos alemães, os famosos U-boats.
Podemos pensar que agora no começo poderiam ter sido 1, 2, 3, 5 navios, mas foram 36 navios até a declaração de guerra brasileira contra os países do eixo. Mais de 1.000 pessoas, 1.000 tripulantes, 1.000 marinheiros perderam a vida antes que o Brasil declarasse guerra contra os países do eixo. E assim o Brasil entraria do lado certo dessa guerra, porque muito pouco poderíamos ter entrado na guerra do lado dos alemães, do lado da Alemanha nazista. Mas por sorte conseguimos entrar do lado certo do conflito.